Oi, seres humaninhos amados, vocês estão preparados para o vídeo de hoje? Porque o tema ele é polêmico. Se você tá na Terra, com certeza você já ouviu falar de direita e esquerda. A gente vai entender um pouquinho da história desses conceitos, então fica aí porque o vídeo tá cabuloso. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que essas duas caixinhas fechadinhas, elas não existem. Esse conceito já foi reformulado e transformado ao longo da história. E considerar apenas essas duas caixinhas enfraquece um pouco a análise sobre o cenário político. Por quê? Porque não temos só duas caixinhas. Então a primeira coisa que você tem que saber é que somente a direita, somente a esquerda não existe. Essas duas palavrinhas, direita e esquerda, e esse vocabulário político que a gente utiliza, ele surgiu no século XVIII. O século XVIII é o século do babado. Aconteceu a Revolução Francesa, o Iluminismo, a independência dos Estados Unidos, e esses eventos, eles formaram o que a gente tem hoje. Então aqui no Brasil, por exemplo, a divisão dos poderes e várias coisas que você conhece de política aconteceu lá no século XVIII e a gente traz até os dias de hoje. Muita gente acha que a Revolução Francesa inaugurou a ideia de direita e de esquerda, mas esse debate é um pouquinho anterior. No século XVIII, a Europa tinha uma estrutura de antigo regime, uma monarquia autoritária, centralizadora e privilégios para a nobreza, para o clero, que vivia uma vida maravilhosa. Alguns autores, como os iluministas, criticam essa estrutura e a gente tem dois autores que vão dar o início dessa formação dessas duas grandes ideias, que é a direita e a esquerda. A gente tem um cara chamado Paine, que ele é defensor de transformações mais profundas. Ele defendia que aquilo tudo que tinha lá na Europa estava tudo errado, tinha que formar uma democracia representativa com muito poder para o povo. O cara chamado Burke, ele vai defender que as transformações sim seriam legais, deveria limitar o poder do rei, mas sem romper com todas as instituições. Ele era muito defensor da Revolução Gloriosa na Inglaterra, que manteve a monarquia, mas estruturou uma monarquia com maior limitação. O Paine já era defensor do modelo da Revolução Francesa, de transformações mais profundas, o poder de fato do povo. Essa daí é a primeira base da direita e da esquerda, que é justamente o tipo de transformação. Um dos elementos que diferenciam esses dois modos de pensar é o tamanho da transformação. Direita defendendo transformações mais moderadas e esquerda transformações mais intensas. Mas realmente é a Revolução Francesa que consolida esse negócio de direita e esquerda. Por quê? A Revolução Francesa é uma transformação gigante da estrutura da época. O absolutismo foi questionado por diferentes setores da sociedade francesa que compunham uma parte que era chamada de terceiro estado. Na França, existia privilégios de nascimento e um grande poder da igreja. Portanto, o clero e a nobreza eram os grupos que dominavam. O terceiro estado era a galera que não tinha título, que nasceu nas famílias comuns da França, tipo a gente aqui, ó. E justamente esse grupo era o grupo que mais pagava impostos. Esse questionamento começa então no ano de 1789 e o terceiro estado se organiza. A gente tem tanto a burguesia participando desse processo quanto o povo, ambos os grupos pertencentes ao terceiro estado. Os burgueses declaram uma Assembleia Nacional Constituinte, vamos escrever uma Constituição para a França. E o povo apoia, a galera pega em armas e vai de fato pressionar o rei a aceitar uma Constituição e limitar os seus poderes. E é essa Assembleia aí que foi responsável pela consolidação dessa ideia de direita e esquerda. Por quê? Do lado direito estava sentado os girondinos. Os girondinos, eles eram membros da alta burguesia, eram os banqueiros, os donos de indústria, manufatura na França, então a galera com uma grana danada. Esses girondinos defendiam limitação do poder do rei, defendiam também a liberdade comercial, eles tinham uma inspiração muito forte no Adam Smith, um dos iluministas. E no caso dos girondinos, um dos centros dos projetos era justamente a defesa da propriedade privada. Segundo os girondinos, o Estado não podia tomar a propriedade e nem traçar políticas de repartir a essa propriedade. Aí está uma das bases da característica da direita, a defesa da propriedade privada. Mas a defesa da propriedade privada, muita gente interpreta de uma maneira muito equivocada. Tá aí uma das bobagens que se fala. A ideia de que a direita, então, não teria projetos de combate à desigualdade. Isso é um erro.
O que a direita, então, os próprios girondinos, que vai dar origem a esse vocabulário, tinha como perspectiva na época? Que o enriquecimento, o desenvolvimento econômico, a modernização levaria ao combate à pobreza. Então, portanto, não era o papel do Estado combatê-la. E essa é uma das principais diferenças com os jacobinos. Os jacobinos se sentavam à esquerda da Assembleia e eles defendiam que o Estado deveria sim criar políticas públicas para combater essas desigualdades e a pobreza. E eles fazem isso. Durante a Revolução Francesa, os jacobinos criaram medidas que a gente tem hoje aqui no Brasil. Por exemplo, o sufrágio universal, que é o voto para todo mundo, independente da propriedade, e o compromisso do Estado em ofertar alguns serviços. Por exemplo, a educação pública. A obrigatoriedade da educação pública está na Constituição Brasileira de 1988 que a gente tem hoje. Essas duas diferenças que a gente tem do papel do Estado no combate à desigualdade é uma característica central que diferencia direita e esquerda. A direita, portanto, defende que a modernização e a diminuição da atuação do Estado vai levar a um progresso e esse progresso também combateria a pobreza. Já os jacobinos e, portanto, a esquerda vão defender que é um papel do Estado combatê-la. Portanto, esse debate entre girondinos e jacobinos durante a Revolução Francesa vai dar origem a esse vocabulário de direita e esquerda. Lógico que com o tempo essas transformações vão acontecendo. Tá aí outro erro que se comete. Direita e esquerda também são conceitos que têm um tempo. Naquele contexto significavam aquilo, mas com o passar do tempo vão ganhando algumas transformações. Após a Revolução Francesa, o debate entre girondinos e jacobinos, ele ganha uma proporção além da França, se espalha inicialmente pela Europa e depois para o resto do mundo. Então, depois da Revolução Francesa, qualquer grupo político, partido, movimento social que defende mais um papel atuante do Estado na questão social é chamado de esquerda. E os grupos, movimentos também, que não defendem essa atuação mais sistêmica do Estado no combate, são chamados de direita. Só que ao longo do tempo, várias ideias a respeito desses conceitos foram associadas de uma maneira muito errada também. Exemplo, a liberdade. Muita gente identifica que liberdade é algo de esquerda e restrição e autoritarismo é algo de direita. Isso você está errado se você está pensando assim. E por que isso é um erro? Já tivemos experiências de governos que não tiveram um compromisso em transformações sociais mais profundas, foram autoritários, como o caso do nazismo. Mas do outro lado, a gente também teve governos que tinham compromissos com essas transformações sociais e foram extremamente autoritários também, como é o caso da União Soviética, o governo do Stalin. Então, portanto, afirmar que autoritarismo é algo de direita, liberdade é algo de esquerda, é um erro que você não vai cometer mais, né? Outra coisa que tem um equívoco por aí é uma análise da postura econômica associando a direita e a esquerda. Obviamente, como as orientações de esquerda defendem um combate às desigualdades maior pelo Estado, o Estado vai ser mais interventor. Mas é um erro a gente achar que toda política, todo governo de direita que defende transformações mais moderadas vão ser liberais no sentido econômico, então o Estado não vai intervir. A gente tem alguns exemplos, o próprio nazismo, que eu dei o exemplo anteriormente, ele tem uma intervenção muito forte na economia. Uma coisa muito importante para a gente ter esses conceitos aí é ter uma base. Eles são históricos, eles vão mudar ao longo do tempo e as análises são múltiplas. Eu posso ter um governo que tem uma perspectiva de direita mais forte na perspectiva social e não necessariamente na perspectiva econômica, e a mesma coisa da esquerda. Então as caixinhas, elas empobrecem o debate político. Por quê? Porque a gente tem várias ideias, ideias mais transformadoras, ideias menos transformadoras, sejam no modelo econômico, seja no modelo social. Então, portanto, a ideia de colocar esquerda e direita como únicas propostas políticas estão completamente errada e você, ser humaninho amado, não vai cair mais nessa. E se eu te ajudei e essa polêmica foi um pouquinho mais clara para você, inscreve no canal, me ajuda também, vamos espalhar a história por aí. Beijo, até o próximo vídeo!